Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Eu sou um pregador e com convicção entro nos lares através da imagem desta emissora e tenho propagado através da internet e nos púlpitos das igrejas por onde tenho pregado. Deus nos mandou um profeta. Sou um anunciador de uma mensagem profética. Tenho afirmado que a Bíblia Sagrada não é um livro de história, mas é um livro de profecias. E as profecias das Escrituras nos mostram claramente que este Deus da Bíblia é um Deus imutável. Quando você o vê fazer uma coisa uma vez, ele repetirá todas as vezes que ele for fazer, ele fará da mesma maneira. Ele é imutável. Na verdade, você encontra nas Escrituras que há 3 vindas de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo deve vir, ou seja, a manifestação. Quando eu digo Jesus Cristo, deixa eu ser bem claro e bem explícito para você. Jesus Cristo, na linguagem da Bíblia, não é a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é a parte visível, porque é um corpo que foi formado, que nasceu, que recebeu um nome aqui entre os homens, chamou-se Jesus, e você vê o Espírito vindo sobre ele e o ungindo para uma missão. É só lembrar que antes do batismo ele era chamado apenas de Jesus. Após o batismo de Jesus, o Cristo, o ungido. Jesus Cristo é a parte visível do Deus invisível. É o corpo aonde o Espírito de Deus habitou e através dele realizou suas obras, inclusive a obra da redenção. Para a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi marcada, prestem bem atenção para você entender o que você carrega, que é a Bíblia. A primeira vinda de Cristo, ele não simplesmente apareceu aqui. Antes que ele viesse, ele enviou um profeta. O nome deste profeta era João Batista. Muito bem. As pessoas novamente têm que ser lembradas que um profeta não vem discutir religião. João Batista não foi lá na sinagoga discutir com os zelotes, ou com os essênios, ou com os fariseus, ou com os saduceus. Não, ele apareceu no deserto, trazendo uma mensagem, falando sobre arrependimento e dando ao povo o destino, porque estava chegando o momento em que o Cordeiro de Deus haveria de aparecer, que ele deveria diminuir, ou seja, sair de cena, para que o verdadeiro objetivo fosse cumprido. E você preste atenção que ele mexe com a estrutura da religião, mas não só da religião.
mas na estrutura política. Ele chamou ao grande rei e disse a ele que a condição social que ele estava vivendo, ou seja, num período, ou seja, praticando divórcio e casamento e adultério, era uma coisa condenável. Então você tem aqui que ele entrou e falou também a condição política, porque o rei estava apenas incentivando que a sociedade vivesse da maneira como ele vivia. Em outras palavras, se você notar que o próprio Jesus usa a figura de um outro profeta chamado Noé, profeta que veio antes do dilúvio, anunciar o dilúvio, dizendo que, da mesma maneira como foi nos dias de Noé, também seria nos dias da sua vinda. Ou seja, Noé viveu num período de tempo em que casavam e davam-se em casamento. Era o que Herodes estava fazendo. João Batista repreendeu, porque você vai ver que Deus sempre faz as mesmas coisas. Deus não chama homem a julgamento sem primeiro lhe dar uma advertência. Então, anunciou-se que seria da mesma maneira, ou seja, o tempo da volta de Cristo seria um momento em que a sociedade nem mesmo se importaria por casar. Uns fariam divórcio, se juntariam novamente. Outros entrariam e tomariam as mulheres que se consideravam aos seus olhos como mulheres bonitas e atraentes e entraram a prostituição, a promiscuidade, como nós temos nos dias presentes. Mas marcado aqui, cada acontecimento que Deus vai fazer na terra, ele sempre envia primeiro um profeta. Na vinda de Cristo, João Batista. Não simplesmente para discutir, João Batista não discutiu, ele disse: o machado já está colocado na raiz da árvore. Quem não produzir fruto será cortado e lançado no fogo. É assim que um profeta vem e diz. Se você notar, quando eu digo que sou anunciador de uma mensagem profética, eu não estou aqui para discutir religião. É uma coisa que eu ensino nos púlpitos das igrejas onde prego. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Eu não vim aqui para discutir, eu vim dizer para você a prática da Bíblia e vim dizer para você a condição moderna da sociedade e da religião e que há uma necessidade urgentíssima em que o povo se arrependa. Agora, também venho dizer para você que não sou ignorante. Noé pregou por 120 anos, só 8 pessoas se salvaram, ou seja, a grande maioria não creu e se perdeu. João Batista veio como precursor da primeira vinda de Cristo, sendo anunciado 712 anos antes pelo profeta Isaías, que haveria uma voz que clamaria no deserto. O profeta Malaquias reiterou esta profecia 400 anos antes que acontecesse. Eis que envio o meu anjo ante a minha face, o qual preparará o meu caminho, porque o Senhor virá ao seu tempo. Isto também não produziu resultado. Nem fariseus, nem saduceus, nem a classe política acreditou que João era profeta, apesar, deixa-me retratar aqui, que Herodes tinha grande admiração por João. Ele nem mesmo queria tocá-lo, mas a Herodias, a que estava por trás de Herodes, a mulher, se você notar, a representação da mulher na Bíblia é da igreja. A mulher tinha
ódio daquele profeta. Por que a mulher? Por que a igreja tem que odiar aos profetas e matá-lo, conforme Atos capítulo 7, verso 52? Qual deles não foi perseguido? Perguntou Estevão à classe religiosa. Mesmo Herodes não querendo matá-lo, Herodes, a política. Se você notar, eu estou aqui na televisão, de alguma maneira beneficiando ao sistema político desta nação. Estou trabalhando contra o crime, contra a prostituição, contra filhos bastardos. Estou trabalhando contra as drogas, estou trabalhando contra o vício, contra o crime organizado, contra o crime de todas as maneiras. Estou trabalhando para trazer harmonia e paz para as famílias e dizer a elas que há uma terra melhor e que, infelizmente, as nossas autoridades não foram e não são e não serão capazes de deter o mal, o avanço da prostituição, da fornicação. Pode-se criar leis, Maria da Penha ou qualquer uma outra, não porá fim a estes males. E a política sabe que nós trabalhamos para este bem. Se trouxermos as pessoas ao arrependimento, estas coisas cessarão, brigas cessarão, olha, crimes cessarão, drogas cessarão. Nós somos os grandes contribuintes. Mas por que a mulher ficou tão irada com o profeta? Hein? A mulher, na Bíblia, representa a igreja. Há um sistema religioso que odeia a mensagem de um profeta. Mas a finalidade deste programa e desta pregação é dizer para você claramente, olha, Jesus Cristo está vindo. Esta era a missão de João. Jesus Cristo está voltando. E eu quero dizer a você desta maneira, a mensagem de João foi: o machado está colocado à raiz das árvores, e as árvores que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que se você não estiver pronto, a mensagem já está anunciada. Olha, com toda a sua religiosidade, você vai à igreja, você vê gente falando línguas, você vê gente pulando, você vê corais cantando como anjos, você vê pregadores dos púlpitos eloquentes. Mas deixa eu dizer uma coisa, isto não porá uma só pessoa no arrebatamento. Quando você vai procurar os frutos da vida cristã naquela pessoa ou naquela religião, você não encontra. Vou só parar um pouquinho aqui para lembrar a você. O reino dos céus, ele começa na alma do indivíduo. E é demonstrado através da sua convivência no meio em que ele está. Preste bem atenção. Então olhe o estado da igreja que você congrega, que você assiste, que você visita. Se há adultérios, divergências, brigas, crimes, sabe? E um contra o outro, e um querendo derrubar o outro, e o outro fazendo política para obter a posição ou o cargo que aquele outro ocupa, preste atenção. Se Deus levasse isto para a Nova Jerusalém, então o céu deixaria de ser céu e se tornaria esta baixaria, este inferno. Então, preste atenção que foram poucos os que creram em Moisés, foram poucos os que creram em João Batista, e serão poucos que estarão prontos para a vinda do Senhor. Eu não quero excluir a igreja em que eu sou pastor. Eu quero dizer assim, exatamente nestas palavras: nem todos que vieram estar com o próprio Jesus continuaram com ele até o fim, estavam prontos para receberem o que haveria de acontecer um pouco à frente. É só lembrar que a multidão se dispersou, que um dos seus apóstolos o traiu, outro o negou e os outros correram. O problema está exatamente aqui.
parece que tudo termina assim. Aonde é que vamos encontrar verdadeiras pessoas, verdadeiros cristãos hoje? Eu quero afirmar mais uma vez que não estou aqui para fazer um proselitismo, não estou aqui para discutir religião, mas quero dizer a você que precisamos colocar no lugar certo as coisas que precisam estar certas, ou nós vamos todos ficar para trás, deixados para a grande tribulação. Estou dizendo todos, quase todos, porque muitos foram chamados, mas poucos serão escolhidos. Poucos estão pensando, quer que eu seja um pouquinho mais claro? Poucos se importam se vão ou não vão no arrebatamento. Sabe de uma coisa? A maior preocupação da religião é se eu estou bem financeiramente, se a minha família, se eu estou guardado, se eu tenho uma proteção, se eu tenho um emprego e se a minha saúde vai bem. Isso é tudo que o homem pensa. Mas isso é muito pouco. Isso é paupérrimo. Isso é pobreza e demasia. Há uma visão muito maior. Você sabe o que é eternidade? Você sabe o que é felicidade? Você sabe o que é saúde? Você sabe o que é riqueza? Você não sabe. Se você pegar o homem mais rico, não sei quem é que está na Forbes hoje como o homem mais rico do mundo, mas se você pegar o homem mais rico do mundo, ele não sabe o que é riqueza, porque aquilo ele não levará consigo. É simplesmente momentâneo. Se você pegar uma pessoa que está e fizeram todos os exames biológicos e todos os exames laboratoriais, este aqui realmente come adequadamente, faz exercício, ele é saudável. Por quantos anos? Ele não sabe o que é ser saudável. Se você pegar uma pessoa que está sorrindo, que tem uma boa condição financeira, que não lhe falta nada, e diz assim, este é feliz. Daqui um pouquinho, no meio de um momento em que ele está rindo e feliz, soa o telefone. E ele atende, morreu tua mãe, acabou a felicidade. Não sabe o que é felicidade. Você sabe o que é vida eterna? Esta vida temporária aqui, tudo que nela, tudo que em volta dela, participa dela, é temporário também. Mas quando eu estou falando de vida eterna, estou dizendo de uma sucessão de coisas que serão perfeitas para sempre. Então, nunca mais tristeza, nunca mais dor, nunca mais morte, nunca mais uma notícia ruim. Sabe o que é? De alegria a alegria, de gozo a gozo, de felicidade a felicidade, de uma coisa boa a outra, de um momento saudável a outro ainda, você nunca mais adoecerá. Isto é o que é a proposta do Evangelho. É devolver ao homem a oportunidade de eternidade, não é de coisas passageiras. A igreja não se preocupa com a vida eterna, porque foi iludida pelo diabo com as coisas materiais e temporais. Deixa só concluir o pensamento. Então, eu não vim aqui discutir teologia, porque teologia é uma coisa muito barata. Vou dizer por que é barata. Porque é criação do homem. Porque é o pensamento do homem. Porque é a ideia do homem que fez a religião do homem. Eu estou falando sobre Bíblia, que tem um pensamento eterno, do Deus eterno, e só um profeta, que é a boca de Deus, é capaz de então manifestar a nós o que é o pensamento eterno de Deus. Nunca um teólogo, um profeta. É uma visão muito maior, muito mais ampla. E ele vem, como eu já disse, ele é um grande colaborador com o sistema político, ou seja, ainda que não se misture com a política, que não esteja de acordo com a política, mas colabora com as autoridades. Segundo, ele tem uma mensagem que é um ajuste. Então,
Se você notar, vamos tomar aqui novamente o profeta Moisés. Ele não veio discutir religião com o faraó, nem com o povo de Israel. Lá na frente você vai ver que o profeta Moisés, usado por Deus, dá uma série de normas e condutas para o povo viver. Aí é chamado de 10 mandamentos, ou é chamado de lei, ou é chamado de um conjunto de coisas para que as pessoas pudessem viver. Sobre terras, sobre criação de filhos, sobre patrimônio, sobre respeito ao próximo, sobre limites, sobre vida pessoal, sobre vestes, sobre relacionamento, de todas as maneiras. Então você preste atenção que este profeta vem e traz um conjunto de ensinamentos que vai beneficiar a qualquer sistema que estiver na frente do povo, seja ele um sistema como um sistema de reis, de monarquia, ou se for presidencialismo, seja lá o que for. A Bíblia é o maior, Deus é o maior colaborador do homem. A verdade é que o homem não pode ver essas coisas. E Deus estabelece, inclusive quando o povo é baixo e quer a baixeza, Deus dá, conforme a palavra do profeta Daniel, capítulo 3, creio que é o verso 10, dá gente baixo para dirigir também o povo. Então, o destino das nações está aí diante de uma visão profética. Porque Daniel disse que até os mais baixos do povo Deus elege governadores para governar o povo. Talvez seja por isto que se saiu o provérbio: o povo tem o governo que merece. Quando o povo abandona Deus, Deus deixa. É uma coisa dura o apóstolo São Paulo dizer assim: quando se rejeita a verdade, Deus envia o espírito do erro para as pessoas crerem na mentira e serem enganados. Moisés, ele trouxe uma mensagem de uma visão abrangente, não só para sair do Egito, fazer uma revolução, sair, não só para estabelecer conceitos e preceitos e normas e conduta de vida, mas ele veio para conduzir o povo para uma terra melhor. Isto é o que é a visão de um profeta. João Batista, da mesma maneira, queria que as pessoas voltassem a viver o padrão de Deus. A política seria beneficiada? É lógico que seria beneficiada, mas eles não queriam, e a igreja rangeu os dentes, fariseus, saduceus, representados na Herodia, que no aniversário de Herodes pôs sua filha para dançar. Sabe, este conjunto de obras sociais que a igreja quer meter para fazer, quando não é papel da igreja se meter em obras sociais. O papel da igreja é se manter como mensageiro de Deus na terra, pregar o evangelho. E o evangelho fará com que as coisas caiam no lugar. Mas eu vou voltar aqui, então, prestem bem atenção que a visão de um profeta é uma visão muito ampla. Meu tempo está acabando, mas eu gostaria de lembrar a você, por exemplo, o reinado de Isaías, o ministério do profeta Isaías. Ele passou por 4 reis. Isaías profetiza no reinado de Uzias, de Acás, de Joás, de Jotão e de Ezequias. Quer dizer, você veja que isto é uma coisa muito mais do que estar dentro de uma igreja discutindo o versículo da Bíblia. É o destino de um povo. É o destino de uma nação. Agora, eu sei que a religião está por trás de tudo isso. É só você pegar, por exemplo, a estatística recente agora do mês de outubro de 2016, você verá claramente que as instituições governamentais, tanto o legislativo, como o executivo, como o judiciário, estavam em baixa. E o único organismo de credibilidade aqui no Brasil, instituição de credibilidade, é a igreja. Agora, isto vai para uma linha profética que você vê que o reinado político tem que descer para que a igreja tenha ascensão, para que possa haver a besta, um poder mundial
para dirigir as nações. As nações do mundo todo estão desmoralizadas. Politicamente falando, nós estamos vendo seus dirigentes, todos eles aí na sua grande maioria, vamos liberar o homossexualismo, vamos fazer diferença de gêneros, não vamos trazer certos conceitos e vamos liberar o pecado e drogas e a sociedade. O mal vai aí, a religião vai despontar, a besta vai tomar o lugar. Mas prestem atenção, antes que isto aconteça, Jesus está propondo mandar um profeta para restaurar todas as coisas. Prestem atenção, todas as coisas. Então vem conceito de fé. Olha, família, preparação, respeito e temor a Deus, visão do que é esta presente sociedade e do que é vida eterna. Isto é restauração, isto é uma visão de um profeta para esta hora. Eu quero continuar com este assunto, mas o meu tempo acabou e eu espero que Deus lhe abra o entendimento para você ver que nós não estamos aqui para discutir pontozinhos doutrinários, não. Estamos querendo chamar você de volta para a profecia, para aprontarmos para a vida eterna, não para ser membro de uma igreja e estar nesta baixaria que são as brigas das religiões. Deus te abençoe. Vamos orar nesta hora, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de todos nós. Pai, oferecemos nossa oração, pedindo tua graça e tua ajuda para o povo. No nome do Senhor Jesus, por favor, visita os lares e deixa a eternidade começar na vida de cada um. Tenham saúde, que tenham paz, que tenham respeito e que possam viver felizes no nome do Senhor Jesus, inclusive guardados e livres de todos os males. É assim que te pedimos, porque cremos. Amém.